Da onde será que surgiu a nossa obsessão e paixão pelos materiais escolares? Será que em 1950 e 1970 o material escolar era tão legal e tão bonito quanto é hoje em dia? E a resposta é sim! Desde os anos 50 que existem marcas que criam produtos personalizados pra gente levar pro colégio. E eram tão fofos e lindos que eu tenho certeza que você ia querer comprar todos. Em 1950, foi lançada uma marca de produtos personalizados chamada Ponytail. Para você que não sabe o que significa Ponytail, é aquele penteado rabo de cavalo que as garotas dos anos 50 amavam usar, com topete, com lacinho. E a marca tinha esse nome porque a personagem que eles criaram estava sempre com rabo de cavalo. E é claro que as adolescentes se identificaram muito com ela. E todos os produtos começaram a ser um sucesso de vendas. E com a onda da fama, a Ponytail começou a criar de tudo que a gente possa imaginar. Álbum fotografia, porta-discos, diário, fichário, carteira, lancheira. Tem até um porta-lenços, né, para você chorar suas pitangas. E eu acho que o que torna essa marca tão especial é que a personagem principal aparecia quase sempre em todos os produtos e um cotidiano que fazia parte do dia a dia dos adolescentes da época. Representava muito bem a adolescência dos anos 50. E outros personagens foram agregados no universo da Ponytail, como possíveis namorados, crushes, amigas e a sua fiel mascote, a cachorrinha Gigi. A poodlezinha Gigi futuramente ia ter uma coleção que seria só dela, mas seria direcionada para um público que era um pouquinho mais infantil. E é claro, né, que marcas famosas iam seguir os mesmos passos da Ponytail, como por exemplo a Polly Pocket, a Barbie, que inclusive a Barbie tem um logotipo que parece muito com a Ponytail, que é a Barbie com cabelinho rabo de cavalo. É, Barbie, eu te pegando aí nos paranauê dos plágio. É estudando a origem das coisas que a gente percebe que nada se cria e sim tudo se transforma. Hoje em dia, qualquer produto da Ponytail é um verdadeiro tesouro para todo colecionador e admirador dos anos 50. Eu, por exemplo, eu daria minha alma, sério, eu daria tudo. E é bem óbvio que nem todo mundo tinha condições financeiras para ficar comprando material escolar personalizado. Então era mais comum a gente ver aquele material simples, unissex, que todo mundo da escola tinha. Mas, por se tratar dos anos 50, até a embalagem do giz de cera era bem divertida. Outra coisa que se popularizou nos anos 50 foi a nossa mania de ficar colecionando cartão postal e papel de carta para praticamente nada, né? A gente não usa isso. Porque nos anos 50 tinha muito papel de cartas fofos. Então começou aí, exatamente aí. Anos 60. Bom, eu não vou falar muito sobre os anos 60, porque eu consigo resumir com apenas uma imagem o que era o material escolar daquela década. Em 1970, os animes e os desenhos cartoonizados já estavam se popularizando pelo mundo, não era só nos Estados Unidos e no Japão, fazendo nascer, nessa década, desenhos que eram bem mais realistas, e os emblemáticos mangás. Nos anos 70, os japoneses tinham uma forte influência da cultura do ocidente. As próprias personagens que eles criavam tinham características físicas e visuais de uma menina ocidental. Então eles estavam sempre antenados no que estava em alta e na moda aqui no ocidente. As personagens que eles criavam eram muito anos 70. Não tem como você não amar o mangá vintage. Ou seja, estava mais do que na hora de criar materiais escolares com a capa de mangás. Principalmente estojos e cadernos. A propósito, os estojos nos anos 70 eram muito bem elaborados. Era aquele tipo de estojo que você ia ter pro resto da sua vida. Dava para guardar tudo ali dentro. Foram tanto produtos bons produzidos nessa década com essa temática que eu faço questão de mostrar uma lista de imagens dos melhores materiais e mais bonitos que eu encontrei.
E se os japoneses estavam se dando muito bem na indústria com seus personagens de mangá, é óbvio que os americanos também teriam que criar um estilo de desenho que fizesse tanto sucesso quanto. É aí que nascem os desenhos mais realistas, tanto na forma humana quanto na forma animal. Até mesmo a Barbie se modificou bastante nos anos 70. Nesse modelo foram criados bastante produtos muito lindos e fofos, porém, ainda assim, as pessoas preferiam desenhos que fossem mais cartoonizados, principalmente o público que era muito jovem. Então, em forma de contrapartida, foram criados personagens que conseguiam se manter nos dois polos. Não eram nem muito cartoonizados e nem muito realistas. E pimba! Finalmente eles encontraram a fórmula do sucesso. Isso para conseguir ultrapassar os mangás, ou pelo menos chegar perto, vai. E nesse estilo que surge um dos personagens mais icônicos do material escolar, a Moranguinho. E a Moranguinho era inspirada na marca Beautiful Sunday, que é responsável pelo material escolar mais bonito que você vai ver. Sério, tinha aquela pegada de papel de carta. Isso era tudo, o estojo, o caderno, a régua, a borracha. E uma outra grande novidade dos anos 70 foram as figurinhas e o álbum de figurinhas, que se existisse hoje em dia seria o olho da cara. Não tem como, infelizmente é muito difícil de você encontrar, de vários temas diferentes. E os álbuns, eles vinham com um monte de cartelinhas, com um monte de figurinhas, algumas eram repetidas, outras não, mas a ideia era você colecionar ou você ter como se fosse livros de figurinhas. Pra quê? Pra nada. A verdade é que ninguém tinha coragem de sair gastando suas figurinhas à toa por aí. Tinham as pessoas também que tinham álbuns de papéis de cartas. Bom, a gente sabe que tudo isso era um grande significado de status na escola. E é agora que você começa a pirar. Isso porque os anos 80 eram um paraíso dos materiais escolares, uma verdadeira 25 de março. Nos anos 80, surgiram um monte de marcas que competiam entre elas para ver quem criava o material escolar mais legal e bonito. Dentro dessas marcas, a gente tinha as que eram as mais famosas, que era a japonesa Sanrio e as americanas Windsurf e a Lisa Franklin. E naquela época, tinha duas animações que estavam fazendo muito sucesso na televisão, que eram os Ursinhos Carinhosos e My Little Ponies. E essas animações tinham seus próprios produtos de materiais escolares, como lancheira, cadernos, e essas marcas que eu acabei de citar decidiram se inspirar neles, ou seja, fazer tudo em tonalidade pastel. A marca japonesa Sanrio decidiu apostar em dois estilos, um que era um pouco mais jovial e outro que tinha personagens como o ursinho, My Melody, Hello Kitty e os irmãos Little Stars, que fazem muito sucesso até hoje em dia. E a marca americana Windsurf apostou naquela coisa mais jovial, que era um estilo de surfista, ou seja, meio que Visco Girl. Sim, as Visco Girl existem desde os anos 80. E eles lançaram a famosa lancheira de latinha, estojo de latinha, não só o estojo de latinha, mas também aquelas mochilinhas de plástico. Era muito legal os produtos da Windsurf. E a marca Lisa Franklin, que era bastante famosa pelos seus álbuns de figurinhas e papéis de cartas. No início, a Lisa Franklin se inspirava muito no My Little Ponies, mas com o tempo ela foi criando sua personalidade própria. E com o tempo ela foi se transformando aí entre as marcas de materiais escolares mais famosas de todas ali nos Estados Unidos. Outra coisa que marcou muito os anos 80 eram os materiais escolares inovadores, como por exemplo o estojo inteligente, o caderno inteligente, as borrachas hiper personalizadas,
As borrachinhas de arco-íris eram as que mais faziam sucesso, ou aquelas que tinham cheirinho de fruta, aquelas que tinham desenhos, animações, mesmo as canetas que eram bem fofinhas e diferentes. Coisas que já tinham meio que nas décadas anteriores, só que nos anos 80 parecia muito com as coisas que a gente encontra na 25 de março hoje em dia. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu, na época de escola, eu pegava o meu material escolar e ficava olhando ele o tempo todo. Quer dizer, até hoje eu faço isso, né? Antes de começar as aulas. E hoje você percebeu, quer dizer, você aprendeu que essa tradição existe há muito tempo. Foi daí que surgiu a nossa obsessão pelos materiais escolares. É necessário tudo isso? Não é, mas a gente adora comprar material escolar, vai fazer o quê?